Doctor Who não é apenas sobre viagens no tempo ou monstros alienígenas. É uma série construída sobre momentos que moldam o Doutor, que mudam a história e que ficam gravados na memória de milhões de fãs ao redor do mundo. No primeiro vídeo, revisitamos cenas que definiram a série moderna. Hoje, vamos mais fundo. Esta é a parte 2, com os 10 melhores momentos em Doctor Who. Doctor Who nasceu em 1963, como uma série educativa e de aventura. Décadas depois, passou por altos e baixos até ser reinventada em 2005, e com ela veio um conceito brilhante. Quando o Doutor está à beira da morte, ele se regenera, mudando de aparência e personalidade, mas mantendo suas memórias. Isso permitiu que a série se reinventasse sem nunca perder sua essência. Antes de se regenerar, o 10º Doutor faz um último ato, visitar todos aqueles que marcaram sua vida. Entre eles, Wilfred Mott, o avô de Donna. A cena é simples, sem explosões ou alienígenas, apenas 2 amigos compartilhando um momento de silêncio e gratidão. Talvez seja por isso que ela é tão especial, porque Doctor Who, no fim das contas, não é sobre monstros, é sobre pessoas. Donna Noble sempre se viu como apenas uma garota comum. Mas no final da 4ª temporada, ela se torna algo extraordinário. A Doutora Donna, unindo sua mente à do Senhor do Tempo. O preço? Para sobreviver, ela precisa esquecer tudo. Apagar cada aventura, cada vitória, cada amizade. Quando o Doutor a deixa na porta de casa, sorridente, o público sabe a verdade. Aquela não é mais a Donna que conhecemos. E isso é devastador. Eu cuido dela pra você. Você nunca deve contar nada. Não. Mas todas as noites, doutor. Quando escurecer. No meio de um conflito entre humanos e Zygons, o 12º Doutor não usa armas, usa palavras. Durante quase 10 minutos, Peter Capaldi entrega um discurso sobre guerra, empatia e reconciliação, lembrando que todo conflito começa com dor, e que toda dor pode ser transformada. É um dos monólogos mais poderosos da série moderna, e prova que Doctor Who também é política, filosofia e humanidade. Quando solta o primeiro tiro, não importa quanta certeza tenha, nunca sabe quem irá morrer. Não sabe o filho de quem irá gritar e queimar. Doctor Who raramente se afasta do próprio Doutor, mas em Love and Monsters vemos o universo da série pelos olhos de Elton Polk, um fã que investiga aparições do Senhor do Tempo. Misturando humor, tragédia e uma estrutura narrativa incomum, o episódio mostra o impacto que o Doutor deixa para trás, e como vidas comuns podem ser transformadas, para o bem ou para o mal, por um encontro com ele. Polêmico. Amado e odiado, mas impossível de esquecer. Foi isso que ele fez. Começou a... Em Marte, o Doutor encontra a missão da base Bowie, comandada por Adelaide Brooke. Ele sabe que aquele dia é um ponto fixo no tempo. Todos na missão devem morrer, mas algo muda dentro dele. Adotando o título de Time Lord Victorious, o Doutor decide quebrar as regras do próprio universo, e paga caro por isso. O olhar de Adelaide, antes de tomar seu destino nas próprias mãos, é um lembrete doloroso de que até o herói pode se perder no poder. Não me importo quem você é. O Senhor do Tempo vitorioso está errado. Eu fui longe demais. Em Before the Flood, o Doutor e Clara enfrentam um vilarejo isolado,
uma base submersa e um vilão colossal conhecido como Fisher King, mas a ameaça real é o tempo. Logo no início, o Doutor quebra a quarta parede e explica ao público o paradoxo do bootstrap, a ideia de que algo pode existir sem nunca ter sido realmente criado. Ele usa o exemplo da música. Imagine viajar no tempo para conhecer Beethoven, descobrir que ele não existe, e então compor suas músicas no lugar dele, assinando como se fosse o próprio Beethoven. Essa analogia não é apenas curiosa, ela se conecta diretamente ao enredo, quando o Doutor manipula os eventos para criar a própria solução do problema, transformando causa e efeito em um círculo perfeito. O episódio mistura suspense, ficção científica e horror com maestria, e prova como Doctor Who pode ser tão cerebral quanto emocionante. Se não conheço meus próprios heróis. Então, lá foi ele para a Alemanha do século XVIII, mas não encontrou Beethoven em lugar algum. Ninguém havia ouvido falar. O nome disso é paradoxo ontológico. Procura no Google. Ela era misteriosa, carismática e manipuladora. Ao longo de toda a 8ª temporada, ninguém sabia exatamente quem era Missy, até que a verdade veio à tona. I am the Master. A revelação trouxe de volta um dos maiores vilões de Doctor Who, agora em uma nova regeneração interpretada magistralmente por Michelle Gomez. Foi um choque para o Doutor e para os fãs. Um retorno que misturava nostalgia, perigo e um humor sombrio irresistível. Poderia muito bem continuar me chamando de mestre, não é mesmo? Eles estão sempre lá, mas você só lembra deles enquanto olha. O silêncio foi apresentado como uma das ameaças mais perturbadoras da série. Criaturas altas, pálidas, com rostos distorcidos e expressão de eterno terror. O conceito era simples, mas brilhante. Um inimigo impossível de rastrear, porque sua própria memória te trai. Essa ideia criou cenas de tensão absoluta, com os personagens marcando o próprio corpo para lembrar dos encontros, e ainda assim, vivendo no medo constante do que esqueceram. Vocês acabaram de criar um exército contra vocês mesmos! E agora, e por milhares de gerações, estarão mandando que destruam vocês mesmos todos os dias. O quão rápido podem correr? Os Weeping Angels não matam. Eles tiram de você o seu tempo. E foi assim que Amy e Rory tiveram seu destino selado. Presos no passado, longe de qualquer possibilidade de resgate pelo Doutor, Amy faz uma escolha impossível: se juntar a Rory, mesmo sabendo que isso significa nunca mais voltar. Com uma carta, ela diz ao Doutor para não se preocupar, mas a dor no rosto dele mostra o contrário. Era o fim de uma das dinâmicas mais queridas da era Matt Smith, e a prova de que nem o Doutor pode salvar todos. Tem uma lápide aqui com o meu nome. Doutor! A me mostrar filho! Adeus! O 10º Doutor, interpretado por David Tennant, sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Ferido mortalmente após salvar Wilfred Mott de uma câmara de radiação, ele embarca em uma última viagem para se despedir de quem marcou sua vida. O momento mais emblemático chega quando ele retorna à tarde, sozinho. Com lágrimas nos olhos, ele olha para o vazio e sussurra: I don't want to go. A frase ecoou no coração de fãs no mundo inteiro. Não era apenas o personagem se despedindo, era também David Tennant, deixando um papel que redefiniu sua carreira. Foi o fim de uma era e o começo de outro. I don't want to go. Esses momentos mostram por que Doctor Who sobreviveu por décadas. Não é apenas ficção científica, é emoção, coragem, sacrifício e a certeza de que não importa o quanto o tempo mude, sempre haverá um doutor para salvar o dia. Se você é fã do Doutor e quer continuar viajando pela Tardes comigo, se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se gostou dessa viagem pelo tempo, deixe o seu like, porque como diria o próprio Doutor, o tempo é relativo, mas boas histórias são eternas. Aronzi?